Agora vamos a uma introdução à política na Grécia Antiga, começando pelas definições. No sentido etimológico, está relacionada à polis, sendo polis a palavra grega para cidade. Politiké, no feminino, significa a arte de administrar a cidade, e no neutro do plural, politiké, significa as coisas relacionadas com a. Qual será então a definição da polis? Não é só a cidade, mas também engloba a zona rural em seus arredores, à qual controla. Contudo, não é só a parte física. Refere-se à autoridade que, a partir de dentro das muralhas, controla e coordena todo o espaço e os afazeres dentro dele, o Estado. A polis é então uma cidade-Estado. Qual era a disposição política dos gregos nas épocas arcaicas e clássicas? Os gregos viviam todos eles em poleis, ou seja, em pequenos microestados situados em cada cidade-estado. Havia uma unidade cultural e linguística, mas não havia uma unidade política entre os gregos dessa época. Contudo, com tanto contacto constante entre polis. hum, Pronto, havia um contacto constante entre polis já na guerra, no comércio, na movimentação dos indivíduos, etc. O estudo da polis é sempre sobre a sombra que a polis que os gregos é sobre a sombra da polis que os gregos sempre pensam a política. A política é, por definição, a ciência que estuda o gerenciamento da vida na polis e em nenhum outro lugar. Qual é então a filosofia política grega? A filosofia política dos gregos tem a sua origem com a obra de um autor específico, que é Platão. Hum, Ele era ateniense, viveu entre o século VI e III a.C., membro de uma família aristocrática, discípulo de Sócrates. O seu corpus todo consiste em diálogos filosóficos, sendo considerado o inventor do género. Fundou a primeira escola filosófica em Atenas, a Académia, que manteve em atividades até 529 d.C., fechada por Justiniano. Um outro marco é Aristóteles e a sua obra intitulada Politica, ou seja, as coisas relacionadas à cidade. Foi nascido em Estagira em 384 a.C. e aluno na Academia entre 367 e 347 a.C. A partir de 343 é chamado pelo rei de Macedónia, Filipe II, para ser tutor de seu filho, Alexandre, e que permanece na corte macedónica até a morte de Filipe II em 336, retoma Atenas e funda a sua escola, o Liceu. Qual é então o nascimento da polis de acordo com Aristóteles e Platão? Aristóteles diz-nos que há etapas da comunidade. A unidade basal da comunidade humana é o núcleo familiar. Para Aristóteles, então, a família consiste no homem e a sua mulher e os seus filhos escravos, que é substituído pelo animal doméstico nas famílias mais pobres. Primeiro temos a necessidade de reprodução e de sobrevivência imediata. A família supra as necessidades mais imediatas, mas nem todas as necessidades podem ser supridas por elas. Em segundo lugar, várias famílias tendem então, por natureza, a se juntarem em um dado local e formarem uma comunidade composta por elas, que é a vila. Em terceiro, as vilas então vão se unir em um dado local, visando a autossuficiência e a autarquia, que é o governo próprio. Surge então uma só comunidade chamada a polis. A polis é constituída primeiramente com o intuito de viver-se bem e a polis falha nessa finalidade. Hum, então, a polis é para o homem natural. Desculpem lá. A polis que falha nessa finalidade falha como polis, porque esse é o objetivo da polis. Então, a polis é natural. O impulso é natural, o impulso para a sua formação. É inato e presente em todos os seres humanos. Por isso, Aristóteles afirma que o homem é um animal político. Tal impulso para a formação da comunidade, mais precisamente para a comunidade política, ou seja, a polis, é inato e presente em todos os seres humanos. Aquele ser humano que falha em viver nesta comunidade, ou que não tem necessidade disso por já ser autossuficiente, ou é um animal, ou é um Deus.
Platão concorda que a polis é consequência da necessidade, pois não somos autossuficientes. Contudo, ele vai dizer algumas coisas diferentes e vai falar isto no seu livro A República. Para contextualizar, ele divide o livro em 10 livros, no original Politeia, chamado Constituição. O primeiro livro é o Proémio, com foco principal na definição da justiça. O terceiro livro é a Justiça na Polis e a constituição da melhor polis possível, constituída através da razão. Há uma definição e caracterização desta cidade perfeita. É no livro oitavo e nono que vemos a definição dos diferentes tipos de Constituição. Quais são os cinco tipos de Constituição? Na ordem da mais perfeita para a mais degenerada. Primeiro temos a aristocracia, depois a timocracia ou timarquia, depois a oligarquia, depois a democracia e depois a tirania. Contudo, Constituição não é algo da natureza, mas sim dos costumes da convenção de cada cidade. Por isso, há várias Constituições reais. As enumeradas são aquelas possíveis, que, de acordo com a possibilidade vistas pela teoria de Platão, em consideração a quantidade de governos e a sua qualidade como tal, não descrevem constituições reais do mundo. Então, a primeira, que é a aristocracia, é o governo dos melhores. É boa e justa. Quem governa é melhor dentro de todos os cidadãos. Tem a verdadeira justiça e em prol do interesse comum da polis. Já a segunda, a timocracia ou timogarquia, é o governo da honra, em que há uma substituição do princípio do governo dos seus governantes baseados em ser justos para um baseado em parecer justos. Por exemplo, Lacedemónia ou Esparta. Em terceiro, temos a oligarquia, que é o governo dos poucos, quando a polis passa a ser governada por um grupo mínimo de cidadãos, cuja principal aspiração é o acúmulo de terras, ouro-prata, e os pobres não participam no governo. A quarta é a democracia, que é o governo da população. A maior parte, a maioria mais pobre da população é incluída no governo da cidade, excluindo a minoria. O homem então age como bem quer, cada um tem a sua vez na governança da polis, mesmo que não seja apto a esse cargo. Surge então uma falta de ordem na polis e uma anarquia. E por último, a tirania é o pior tipo de constituição e a formação mais degenerada do governo, com o domínio total de um só indivíduo que governa somente em interesse próprio, o tirano, que toma proveito do caos instaurado pela democracia, ou seja, cria uma persuasão para enganar a maioria. Como sucedem as constituições? Ora, as constituições estão ordenadas hierarquicamente, da mais perfeita, que é a aristocracia, à mais degenerada, a tirania. Cada etapa há um afastamento da constituição da cidade perfeita. De acordo com a sua mudança de temperamento, os cidadãos instauram um novo tipo de governo. Nos extremos temos então aqueles que amam a justiça e a sabedoria, portanto governam a partir dela, que são os cidadãos da Constituição e polis aristocrata. Aquele que governa a partir das suas próprias proclividades, sem se preocupar com o que realmente justo, somente em benefício próprio, é o tirano. A polis constitui uma tirania. É interessante que Platão decida então explicar a mudança da polis em tais termos. O que existe no livro oitavo da República é muito mais uma narrativa genealógica do que um tratado sistemático, como fará Aristóteles. Platão é bem claro em afirmar que o que está a fazer é muito mais parecido com a arte dos poetas. É uma história inspirada para explicar as mudanças de Estado, que são, no fundo, naturais. Por isso não podemos olhar para isto de uma forma cega. Na política, em Aristóteles, no livro 3, ele não recorre a nenhuma explicação poética, mas sim trata de maneira sistemática a possibilidade da constituição política, que depende de dois fatores: o número de governantes e o fim pelo qual regem a cidade. Ou seja, em primeiro, o número. Uma polis, de acordo com Aristóteles, pode ser governada por um número, por um indivíduo, poucos ou muitos. Em segundo, a finalidade. Pode ser governada com o bem comum em mente ou o bem dos governantes. E ele diz-nos então esta questão da qualidade e quantidade. Se é governada por um indivíduo único e com a finalidade do bem, é uma monarquia. Se é uma minoria a quantidade e é por a finalidade do mal, é uma aristocracia. Não, e é
Ok, peraí. Se o número é único e tem a qualidade bem, então é uma monarquia. Se é único e tem uma qualidade mal, uma tirania. Se o número é minoria e tem uma qualidade bem, aristocracia. Se tem uma qualidade mal, oligarquia. Se é governado por muitos e é bem, então uma república. Se é mau, uma democracia. Constituição históricas. A democracia no mundo grego. Ora, em Mileto, Jónia, Samos e Quíos, nas ilhas próximas à Ásia Menor, e em Megara são alguns exemplos que talvez procederam à de Atenas. Uma inscrição em Quíos, por exemplo, fala das leis de Demos e do Conselho Plural. Já em Siracusa, teve um período democrático entre 466 a 406 a.C. Contudo, apesar de estruturas semelhantes a Atenas, nenhuma teve uma democracia tão perfeita ou radical como a ateniense. Qual é então a democracia de Atenas? Antes da polis, já na época micénica, no século XIV, é visto como no território de Atenas um centro micénico, em que a reprodução de cerâmica ática era centrada em Atenas e, a partir do século IX, tornou-se a mais dominante e conceituada do mundo grego. Além Atenas é o epicentro da criação de estilos geométricos e somente é eclipsada pela produção de Corinto no início do século VIII. Posteriormente, a partir do século VI, com as ditas figuras negras e vermelhas, Atenas ganha de novo protagonismo. As fontes atestam então um processo de cinecismo, ou seja, concentração numa cidade na Península Ática, que teria ocorrido entre os séculos IX e XVIII. Este processo foi durante a geração anterior à Guerra de Troia, que era no século XVIII a XVII. O início de Atenas. Inicialmente era governada por reis hereditários, cujo poder era ao mesmo tempo religioso, militar e jurídico, incluindo Cécropes e Erecteu. Após gerações, Atenas passou a ter um regime oligárquico ou aristocrático, em que os governantes eram os eupatridas, ou seja, filhos de bons pais, que eram donos de terras, integrantes da cavalaria e infantaria pesada do exército da polis. Outras classes, como os agrokoi, agricultores, e os demiurgos, artesãos, não possuíam nenhum direito político. Contudo, Solon e Pseudo-Aristóteles relatam várias crises sociais. As classes mais pobres levavam à nomeação de certos legisladores reformados. Draco, por exemplo, em 620, talvez as primeiras leis, criou talvez as primeiras leis escritas em Atenas, incluindo a distinção entre homicídio culposo e doloso, a escravidão por dívida e a pena capital para praticamente todas as ofensas. Já Solon, um dos sete sábios da Grécia, repele quase todas as leis de Draco, menos as relativas ao homicídio, e introduz novas reformas fundamentais para o desenvolvimento da cidade. Proíbe a escravatura por dívida, faz uma redivisão das classes militares e sociais e instaura novas regras na seleção das magistraturas do Aeropago, o sumo tribunal da cidade, a Assembleia, composta por todos os cidadãos congregados no Pnix, uma colina dentro da cidade, dos Arcontes, um grupo dos principais magistrados, que nesta época ainda é o centro decisivo político. Contudo, continua a haver instabilidade social e membros da aristocracia juntam o poder novamente, muitas vezes apoiados até por fações populares. A única bem-sucedida é a de Pisistrato, em 546 a 510 a.C., que é responsável por reformas importantes para o desenvolvimento de Atenas. Ele constrói um aqueduto dos primeiros Parthenon e o início da construção do templo de Zeus Olímpio. Institui também elaborações de festivais, as grandes dionísicas, o teatro e os panatenaicos, a épica, e a cunhagem das primeiras moedas e, por último, a maior centralização dos poderes na mão dos tiranos, que eram os psistráditas. A autocracia de Psistrato
e após a morte de seus filhos, leva cada vez ao descontentamento da aristocracia. O seu filho Hiparco, talvez co-tirano com o seu irmão Hípias, é assassinado em 514 por dois indivíduos, Harmodio e Aristógito, que são divinizados e cultuados sob o nome de tiranicidas. Entretanto, a tirania só é deposta pouco em 510, quando Iságoras, com apoio de Esparta, tenta inaugurar uma oligarquia na cidade. É somente com a eleição de Clístenes que a instabilidade política tem o seu fim. Com Clístenes temos as reformas 508 a 507, que dão início realmente à democracia em Atenas. Os cidadãos atenienses procuravam então uma maior isonomia entre eles, cada um com plenos direitos políticos. Então, os cidadãos atenienses procuravam manter uma isonomia entre eles, cada um com plenos direitos políticos. Tinham todos a mesma habilidade e possibilidade. Algumas magistraturas eram escolhidas ao lote e de pessoalmente influenciar o governo da cidade. Nota que só uma parcela pequena da população ateniense era de facto cidadã, mesmo após o alargamento das leis de Solon e Clístenes. Destaca-se também Péricles, um descendente de Clístenes, e as suas reformas enquanto mantinha o magistrado estratego, em principal no caráter físico da cidade, especialmente na construção do segundo Partenon e o patrocínio de Fídias, que construiu a estátua de Atenas Partenos. Já em Esparta, nos poemas homéricos, Esparta está sob a liderança de Menelau, o Atrida. Mas, antes da dinastia de Tendrau, os espartanos, ou lacedemónios, estavam na época arcaica clássica e entendiam que tinham uma ascendência diferente. Era uma raça helénica, os dóricos, que antes eram os aqueus. De acordo com a tradição grega, os dóricos foram uma nova onda migratória, que no final da era heroica teria expandido a partir do norte ao sul, deslocando em seu caminho vários povos gregos, até se assentarem finalmente ao sul de Peloponese. Ligados à dinastia dos filhos de Heracles, eram também os governantes de Creta, Rhodes, Lídia, bem como de todas as colónias dóricas, dentro delas talvez a mais proeminente, Siracusa, na Sicília. Dos descendentes de Heracles, Aristodemo, pentando seu, recebeu o domínio da Lacedónia. Aristodemo teve gêmeos, Euristines e Proclus, e morreu antes de decidir qual deles seria o rei. O oráculo em Delfos manda os dois governarem, e surgem então duas dinastias dos reis espartanos. Quais seriam essas duas dinastias? Temos, por um lado, os Ageidas, a partir de Ageu, filho de Euristines, na época histórica Pleistoanax, que foi exilado para receber dinheiro de Péricles durante a Guerra de Peloponese. E, por outro lado, os Europontidas, a partir de Europontes, neto de Proclus. Leónidas é certamente o mais famoso dos reis desta dinastia. Os reis, entretanto, estavam sujeitos ao Conselho de Anciões de Esparta, os Éforos. Sobre o estabelecimento da lei da Constituição, surge Licurgo, em Esparta, que se chama legislador espartano. E há medidas como o agós, que é a educação pública, em que os filhos eram retirados da família e educados no ginásio, na música e lei. Então a mulher participava no ginásio e podia herdar terras, vestir-se de forma diferente, etc. E a outra lei é o coral público, em que todo cidadão tinha a obrigação de participar em três grupos. Tinha a obrigação de participar. Havia três grupos: crianças, adultos e idosos. E surge então, esta é a origem da lírica de coral e de coro no teatro ático. Os partiatistas ou espartanos eram cidadãos que governavam a cidade e formavam um exército público, que estava incluído generais, infantaria pesada e cavalaria, ou seja, dedicavam-se somente à guerra. Depois havia escravos hereditários que na tradição eram nativos do local, subjugados quando os dóritos tomaram o poder.
Spartiata tinha completo domínio sobre os gelotas e podiam até ser mortos sem qualquer razão. Os gelotas era o nome que se dava a esses escravos hereditários. Surge então a figura dos pré-socráticos. Antes de Sócrates, no século IV até aos finais do século V, na Jónia e na Magna Grécia. Porquê que se diz que eram, porquê que se diz pré-socráticos, não é? Antes de Sócrates. Cícero vai nos dizer no século I que Sócrates inicia a ética como investigação científica. Antes dele preocupavam-se com números, movimento, etc. Aristóteles também diz que antes só se pensava no princípio das coisas como algo exclusivamente material. Pronto, isto temos em filosofia antiga, não é? Temos Tales, que diz que o princípio é água, alimento é úmido, até calor é úmido, etc. E a água é o princípio da natureza das coisas úmidas. Ele era também influente no governo da polis devido aos seus conselhos. Anaximenes e Diógenes diziam-nos que o origiário diziam-nos que originava o ar, que era o princípio por excelência. Hipásio de Metaponto e Heráclito de Efésio dizem que é o fogo. Empódoclos diz-nos que o princípio são quatro corpos simples: água, ar, fogo e terra, pois permanecem sempre sem mudanças e só estão sujeitos ao devir pelo aumento ou diminuição da quantidade quando se juntam ou disassociam de uma unidade. Várias destas fontes surgem-nos então Aristóteles. Contudo, surge a pergunta: Aristóteles é uma boa fonte? Ele próprio está muito envolvido no seu projeto filosófico e procura estabelecer a sabedoria mais sábia de todas, uma ciência que conhece o fim de tudo, que é a metafísica. Então ele entende os outros autores como seus predecessores. Por isso, muitas vezes projeta a sua terminologia, ou seja, distorce o pensamento dos outros para encaixar nos seus. Nenhuma obra completa desses autores sobreviveu aos séculos, só temos acesso somente de forma fragmentária, ou seja, a partir de referências de autores mais tardios, incluindo Aristóteles. Como é de se imaginar? A autenticidade destes fragmentos são altamente debatíveis. Algumas questões de se levar em conta são o intervalo entre a citação e o autor, a atestação desta citação em outras fontes independentes, a língua em que esta citação é registada, a análise do estilo e conteúdo, porque é que é citado e como. Por exemplo, Diógenes Laércio, no século III d.C., e os seus Vidas e Opiniões dos Eminentes Filosóficos, é uma das principais fontes para a vida destas figuras. Não é, claro, da extrema confiança e registra mais historietas do que factos. Ele também já não se tinha acesso a muitos dos textos na sua época, dos autores que pretende falar sobre, então ele baseia-se em biografias também tardias, resumidas e duvidosas. Entretanto, ele continua a ser uma grande fonte quanto ao quesito aí a título de títulos e quantidades de obras, apesar de que mesmo aqui não é completamente confiável. Então, voltando ao foco inicial, não é, dos pré-socráticos, o que é que os gregos iniciais acreditavam? Porque em vez de pré-socráticos, já há vários historiadores que usam o termo gregos iniciais, para ser menos preconceituoso. Estavam mais preocupados com as coisas que são, chamado tá onta, ou seja, descobrir a ordem do mundo. Em certo sentido, são físicos, pois acreditam no mundo que se movimenta de acordo com princípios. É um mundo natural, em oposição ao sentido mitológico e teológico. E qual é a sua relação com Sócrates? Sócrates e os sofistas tinham como preocupação o homem e a vida, preocupados com o viver bem e a felicidade. Pensa no homem e a sua vida em comunidade. Por exemplo, Heráclito rejeita ser rei e decide viver nas montanhas. Sócrates vive tão bem na cidade que acaba por ser executado pelas figuras públicas de lá. Hum, Por isso, em vez de pré-socráticos, pode-se dizer primeiros filósofos gregos ou filósofos gregos iniciais. Então surge aqui um mito no início da filosofia. Aristóteles, por vezes, também menciona como autores anteriores a estes primeiros filósofos teriam dado os primeiros passos na investigação das primeiras causas. E aqui temos uma citação. Há também quem acredite que os mais antigos, que por primeiro discorreram sobre os deuses, muito antes da presente geração, também tiveram essa mesma concepção da realidade natural.
Por exemplo, na Ilíada ou em Hesíodo, ah, é um procedor a Parménides, que é o primeiro a buscar uma causa. Surge então uma mudança de visão dos gregos, e cada uma parte representa uma fase da literatura grega. Em primeiro temos a teogenia, que é o mito dos poetas, em que há uma atribuição ao divino como a causa das coisas como são. Em segundo temos uma cosmogonia, é uma parte física dos pré-socráticos, que é uma explicação a partir de uma ordem cosmológica natural. E em terceiro, a metafísica da filosofia dos socráticos. Se incluindo Aristóteles e Platão, é a explicação em causa para além da ordem do mundo natural. Por isso, antes mesmo dos pré-socráticos, já há um género de filósofos que são os poetas. Por fim, acho que é o último ponto, também vamos abordar as escolas da filosofia helenísticas. A época helenística é marcada pela rápida expansão da cultura grega e abrangência de vários povos diferentes sob o domínio da Helade e da helenização do Oriente, incluindo o Egito e o Norte da África. O desenvolvimento de um dialeto padrão, utilizado em praticamente todo o mundo grego, a koiné, que é um dialeto comum, e há uma grande mobilidade geográfica e sincretismo cultural. A filosofia é também marcada pela diversidade. Na poesia, Alexandria era o centro, aqui é Atenas, devido à grande fama que os diálogos platónicos e aristotélicos atingiam em círculos mais filosóficos do que todo o mundo grego, bem como a presença da academia e da escola de Aristóteles no liceu. Atenas tinha ficado conhecido como o point, basicamente, para se estudar filosofia. A academia então tinha os maiores matemáticos da época, o liceu era um grande centro de investigação filosófica e de outros campos científicos. A Alexandria surge como uma ciência emergente em destaque e o patrocínio pelos Ptolomeus. Isto é igual a um declínio na academia e no liceu e surge novas escolas então. Ora, no Liceu, o Teofrasto é um sucessor de Aristóteles, morreu e acaba a concessão Enciclopédia da Filosofia de Aristóteles. Os tratados aristotélicos foram menos lidos e só se tornam os autores mais lidos e comentados depois, durante o domínio romano. Depois temos outra escola, os estoicos. Na Ágora ateniense estavam os estoicos, devido a Pórtico. Era uma escola muito influente que cunharam a terminologia empregada nas discussões e os parâmetros do debate dogmático. O fundador é Zenão de Sítio e o seu mais importante sucessor é Crícipo de Solos. Temos outra escola, os cínicos, que eram itinerários, a virtude era suficiente por si só, com normas sociais questionáveis e fundados por Antícenes e o seu discípulo Diógenes tiveram uma grande influência nos estoicos. Em penúltimo, os epicuristas, que era próximo à academia, chamava-se o jardim, porque era a propriedade de Epicuro, e uma preocupação com a interioridade e rejeitar qualquer interferência na política, opostos e rivais dos estoicos. E por último, a academia. A partir do sexto escolarca, chamado Arcesilau, sofreu grandes mudanças e dava muita importância aos diálogos antigos platónicos, os aporéticos, onde Sócrates tudo questionava. A Cecilau rejuvenesceu a escola e tornou-a novamente influente, que deu então a nova academia, com o status de maior escola cética do seu tempo, e a partir do século I a.C. entra novamente em declínio. Há escolas menores, como os Cirenaicos, fundados por Aristipo de Cirene, na Líbia, baseava-se no hedonismo e na completa impossibilidade do conhecimento além do sentimento próprio. A escola Mesária, fundada por Euclides de Mégara, um discípulo de Sócrates que teria escrito também diálogos, notada por ser uma mistura entre a ética socrática e cínica. A escola dialética, fundada por Dioro Crono, nativo da Cária, foi professor de Zenão o estoico e Filo o dialético. Eram especialistas em lógica e métodos de argumentação, ativos entre 320 a 50 a.C. e muito influentes. E os pirronistas, fundados por Inesidemo de Cnóssonos, em Creta, no século I a.C., mas em referência à figura quase mitológica de Pirro, fundador do movimento cético, e Timon de Filiunte, no Istmo. Foram ativos até mais ou menos 200 depois de Cristo e é a nossa maior fonte de tratados do sexto empírico, que eram no século
2. O que eram as escolas? Mais do que instituições, eram grupos de filósofos que partilhavam os mesmos princípios e congregavam-se em locais regulares, muitas vezes públicos. Tinham um certo grau de lealdade a um fundador e uma doutrina. Em geral, quando alguma nova ideia era apresentada, era de preferência apresentá-la como uma nova interpretação ou desenvolvimento do que tinha sido estabelecido pelo mestre, ou seja, era uma crítica direta e não era muito bem vista. Os sistemas. hum, os académicos pirronistas e céticos, falar de sistema é rejeitar os seus preceitos. Eles argumentavam contra os dogmáticos, ou seja, aqueles que afirmavam que o conhecimento é possível. Já os epicuristas, na parte da física, dizem que tudo o que tem existência individual é corpo. Então, isto é igual a um conjunto de uma infinidade de partículas atómicas e espaços infinitos, e uma grande parte deles, o vácuo. São atomistas e, portanto, materialistas. O nosso mundo, com a infinidade de mundos existentes, é o produto transciente e acidental de complexo movimento e choque desses átomos. Não há, portanto, nem estrutura, nem ordem, nem o divino que o estrutura, mantém e guia. A alma humana é também material, um conglomerado de átomos que morre junto do corpo. Na parte da epistemologia, os epicuristas dizem-nos que o conhecimento é também o produto da interação, completamente material, e dos órgãos sensoriais. Os dados adquiridos pela percepção sensorial, a estesis, são então interpretados pelas preconceições naturais e intuições. Com este processo podemos ter variados graus de certeza acerca da coisa em si. A dialética é então inútil para o conhecimento e a única fonte de conhecimento é a percepção sensorial. Por último, na parte da ética, eles dizem-nos que, apesar de sermos o produto de movimentos randómicos de partículas sem inteligência, somos nós agentes autónomos capazes de estruturarmos nossa vida de acordo com o único bem da natureza, o prazer, a hedoné. Os epicuristas eram, portanto, hedonistas, e o epicurismo, em seu escopo ético, a maneira pela qual o prazer é verdadeiramente maximizado. O conhecimento da física é para eles a maneira de acabar com o desconforto da ignorância. E o verdadeiro prazer não é, de acordo com Epicuro, saciar os desejos do corpo, mas sim a tranquilidade, a ataraxia, oriunda da sabedoria e do esclarecimento. Basicamente, o que damos aqui dos pré-socráticos já demos em filosofia antiga, por isso acho que não é preciso focarem-se muito nisto, porque nós já temos as bases, não é? Nos estoicos, os estoicos não se baseiam na extrapolação a partir dos primeiros princípios, mas de um todo. Tem esta estrutura tripartida também da lógica, física e ética. São materialistas porque dizem-nos que existir é existir como um corpo. Entretanto, toda a matéria é imbuída com uma força inteligente chamada por vezes de Deus ou a razão. O nosso mundo é um organismo eternamente recorrente, coexistente com Deus, em certa maneira é Deus. Se é Deus, é perfeito como é, toda a imperfeição é mera aparência. É manifestadamente lógico e ordenado pela providência divina e pela causalidade, o destino. A responsabilidade moral do homem consiste em adequar o seu comportamento e entendimento a essa razão natural. Somente o sábio consegue fazer isso perfeitamente, ou seja, com plena consciência. Este seria o bem supremo. Outros bens, como a riqueza, a saúde e a beleza, são apenas secundários. A falha moral está em fazer julgamentos errôneos acerca daquilo que é e é, portanto, uma falha intelectual. O verdadeiro sábio é aquele que não cai no erro, conhece perfeitamente o mundo e, para isso, conhece perfeitamente a lógica e a dialética. Hum, por isso reforço que isto está em filosofia antiga. Se quiserem rever, e eu acho que está melhor nos resumos de filosofia antiga, tem na playlist filosofia antiga o penúltimo, porque o último foi de Plutino. O penúltimo é sobre as escolas helenísticas. Ora, as fontes. Epicuro e Crícipo foram aparentemente os autores mais prolíferos destes todos, junto com todos os outros que também tinham a tendência de escrever muito. Destes todos, muito pouco sobrevive. De Epicuro, somente excertos de algumas cartas. De Cleante, somente um hino a Zeus. Lucrécio, um poeta romano do século I a.C., escreve um poema chamado De Rerum Natura, dedicado à filosofia de Epicuro. Cícero também, em alguns de seus textos, por exemplo, da Academia, da República, de facto, de Natura Deorum, também faz referências às ideias de várias escolas.
O sexto empírico, no século II depois de Cristo, é um médico por profissão, é a maior fonte para a filosofia cética, académica e pirrónia, bem como para a polémica envolvida. Dos autores em si, temos na grande maioria dos casos somente fragmentos. E, por exemplo, de Sócrates não dizemos nada, não é? Que não escreveu nada. E é isso, acabamos o módulo 1 de OPO. Qualquer dúvida, perguntem. Há várias coisas que eu também não sei, e acho que enquanto ouvem, tentem fazer mapas mentais, etc. Que acho que ajuda melhor a fixar, porque não é necessário sabermos todos estes nomes, mas é importante termos a visão de como tudo isto se une.